Muito bem, muito bem, muito bem, bem, diria um antigo palhaço, que muito conhecido das crianças da década de 60, 70. Mas eu vim trazer aqui uma história bastante curiosa. Breuer comentou com Freud sobre o tratamento de um paciente que era conhecido de ambos, uma tal Ana O. Paciente esta que se torna uma peça principal na história da psicanálise. Trata-se de um tratamento um tanto quanto não usual, pois tem a ver com a cura através da palavra. A cura pela manifestação do paciente em fazer uso daquilo que sente, o que virá a ser a base da teoria psicanalítica Talking Cure, ou a cura pela fala. Ana, uma paciente que apresentava um quadro de histeria muito grave, já apresentando agravamento a olhos vistos, passa a ser acompanhada por Breuer todos os dias. À medida que ela descreve o que sente, ele vai se dando conta de que aquele sintoma descrito por ela tende a desaparecer. Quando ela descreve o que sente e ele diz os sintomas, aquilo começa a desaparecer. Ele começa então a perceber que o paciente, neste caso, Ana, é quem começa a colocar o ponto final ao tratamento ao falar. E isso passa a ser a base da psicoterapia. Assim, utilizando-se da hipnose, Freud passa a fazer uso desta maneira, digamos, excêntrica de tratamento. O falar com seus pacientes acerca do que sentem os mesmos para dessa forma descobrir como e quando começaram. E o que ele, Freud, descobre dessa forma despeja luzes de conhecimento iluminando a cultura ocidental. Ele segue então, paciente a paciente, a rastrear, em especial na histeria, chegando a experiências traumáticas na infância. Aqui ele descobre especialmente que o sexo parecia sempre estar na raiz da enfermidade neurótica. Dessa forma, durante um bom tempo, Freud passaria a crer que toda histeria sempre derivava de uma história de abuso sexual durante a infância. Mas com o passar do tempo, ele argumenta que ou bem procede de abuso real ou de fantasia reprimida e até condenada para a criança. Mas sempre, em qualquer caso, o sexo estaria sempre no centro do problema. De fato, o sexo surge em todas as partes, inclusive no consultório de Freud. Algumas pacientes do sexo feminino desenvolvem sentimentos românticos por seu médico. Ao cabo de uma sessão, uma mulher o abraçou e lhe deu um beijo apaixonado. Freud percebe que se encontra frente a um novo enigma e começa a pensar acerca disso. Segundo consta, nesta época, ele estava com aproximadamente 40 anos e sem experiência sexual. De maneira repentina, uma paciente se lança em seus braços e lhe pede beijos. Naturalmente que a muitos isso pareceria ser o caso de que a paciente possa ter visto nele um homem bonito, atrativo, de que ela pudesse ter se apaixonado por Freud. Mas, ao que consta, Freud não teria feito caso disso e percebe aqui um novo conceito, qual seja o conceito da transferência, que vem a ser uma ferramenta fundamental na psicoterapia. Esta foi uma história que eu resolvi trazer para vocês, porque trata-se do curioso caso clínico de Ana O. Apenas para nosso conhecimento. Grande abraço. Beijos. Bye. Fui.